Olá, olá, boa noite! Que alegria ter vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos a essa live tão especial para o Ciclo SEAP. Se você está aqui, é porque você faz parte de uma lista muito seleta de psicólogos que a gente convidou com carinho para serem os primeiros a conhecerem algo que a gente está construindo há muito tempo. Antes de qualquer coisa, eu queria que você desse uma respirada funda e se desse parabéns por estar aqui. A gente sabe como que a rotina do psicólogo é super corrido, a carga emocional é muito alta e a gente chega no final do dia exausto. Se você está aqui, se você separou esse tempo, é porque você é um dos nossos. Em tudo que a gente faz aqui no Ciclo, a gente tem o privilégio de conseguir reunir psicólogos que levam a carreira a sério, que estão sempre em busca de se tornarem suas melhores versões e que sabem que a psicologia exige um movimento contínuo. Então seja bem-vindo à nossa comunidade. Nos próximos 40 minutos, eu vou te contar uma história que começou há 35 anos e ela finaliza em algo que a gente acredita muito. Então não sai antes do final, não, porque vai valer a pena cada minuto que você estiver aqui com a gente. E se você tiver dúvida, à medida que eu for falando, pode deixar aqui nos comentários da live que a gente vai responder a todas as dúvidas. O Ciclo SEAP nasceu há 35 anos e ele sempre teve uma missão muito clara. A gente sempre capacitou psicólogos que queriam fazer a diferença. Nessa época que ele começou, lá em 1990, a psicologia não era valorizada. Fazer terapia era quase igual um segredo. Aquela mãe que falava com as amigas, quase confessando, assim, meu filho vai ter que fazer terapia. Nossa, as pessoas olhavam até com dó. Coitada, o filho dela deve ter algum problema muito sério. O primeiro evento que o Ciclo fez foi em 1990. Então pensa, gente, não existia nem internet, era outro mundo. Para divulgar nosso trabalho, o que a gente fazia aqui no Ciclo, a gente produzia folder físico. Então a gente fazia a arte do folder, mandava para o CRP aprovar, mandava imprimir na gráfica e depois postava pelo correio. Acho que muita gente que está aqui não devia ser nem nascida nessa época, ou então era muito pequenininho e nem lembra, né? E de lá para cá, o mundo mudou completamente, né? A gente está vivendo um tempo maravilhoso para a psicologia. Nunca antes as pessoas valorizaram tanto e tiveram tanta informação sobre saúde mental. As pessoas hoje falam com orgulho que fazem terapia. A psicologia deixou de ser um lugar do desespero e se tornou um lugar do cuidado, do autodesenvolvimento, da consciência. Nesses 35 anos, a gente capacitou mais de 100 mil psicólogos, a gente levou cursos para mais de 10 capitais do Brasil. Recebemos pessoas dos 27 estados brasileiros e também Portugal e Angola. A gente já produziu cursos e eventos em mais de 150 temas da psicologia. E hoje a gente tem na nossa grade ativa mais de 50 cursos virtuais e 20 presenciais. A gente construiu uma marca forte, consolidou a nossa expertise e, principalmente, a gente construiu essa comunidade de psicólogos que também querem se diferenciar e fazer o melhor trabalho com seus pacientes. E todo esse tempo que a gente caminhou ao lado dos psicólogos nos permitiu ter uma visão privilegiada das trajetórias individuais de cada um. A gente viu carreiras brilhantes decolarem, desabrocharem, mas a gente também viu colegas muito bons, éticos, super bem formados, desistirem da clínica por se sentirem exaustos, por não conseguirem sair do lugar. Começou a ficar claro para a gente que o problema começa ali na falta de conhecimento ali para atuar. Mas esse problema a gente já estava atacando. A gente sempre investiu em informação sólida para o psicólogo. A gente nunca acreditou em atalho, em diquinha da internet, conhecimento muito solto e muito desestruturado. Conhecimento sério e estruturado é o que traz segurança para atuar. E a gente começou a querer fazer mais pelo psicólogo. Será que só o conhecimento é o suficiente para o psicólogo prosperar hoje? O psicólogo precisa de mais. Precisa de estrutura, de chão, de um porto seguro para não carregar sozinho tudo que envolve sua carreira. Então, a gente começou esse projeto que tem 4 anos já que a gente está desenvolvendo e a gente levantou tudo que a gente percebeu que tira o sono do psicólogo. Quais são as dores que ele sente quando deita a cabeça no travesseiro para dormir? E a gente chegou a 5 pontos principais. À medida que eu for falando, eu queria que vocês fossem comentando no chat se vocês também já se sentiram assim. O primeiro, a gente chamou de síndrome do malabarista.
Sabe aquele domingo à noite que você fica ali tentando organizar a agenda da semana, manda mensagem para confirmar seus pacientes, vê ali quem pagou, quem não pagou, tenta fazer a organização financeira do seu consultório. Você conhece muito bem sobre a psicologia, mas pelo menos 40% do seu tempo você gasta sendo administrador financeiro, gestor de marketing, secretário, e bate aquela sensação de cansaço, de estar sempre em falta com alguma dessas atividades da sua rotina. E o seu propósito começa a ficar sufocado pela desorganização e excesso de tarefas que não deveriam ocupar tanto tempo e nem espaço na sua mente. O segundo ponto é o silêncio do consultório. A psicologia é uma profissão solitária por natureza, né? Você está ali no consultório fechado o dia todo, muitas pessoas passam ali por você. Você escuta o sofrimento de todas essas pessoas, mas muitas vezes você não tem com quem dividir o seu. Com quem que você fala quando um caso trava? Quando você está em dúvida sobre qual caminho seguir com algum paciente? Com quem que você conta para compartilhar sua dúvida, sua exaustão, a alegria do avanço de um processo? É muito pesado sobreviver nesse isolamento. O terceiro ponto a gente chamou de insegurança da prateleira. Com tanto psicólogo no mercado, como que eu vou conseguir me destacar no meio deles? Como que eu vou conseguir apresentar de forma clara e completa quais são as minhas habilidades, as áreas que eu tenho experiência? Como que o paciente vai me encontrar? Depender só do boca a boca não garante uma agenda cheia. Hoje em dia é fundamental que o psicólogo apresente o trabalho de uma forma clara e profissional. É importante que o paciente consiga te encontrar, saber como você trabalha, qual o seu diferencial e como que ele consegue ter acesso a você, saber sua disponibilidade de agenda, o valor da sua consulta. Todas essas informações que vão levar ele a te escolher de forma simples, rápida e profissional. O mercado não comporta mais psicólogos amadores. E a forma como você se apresenta e apresenta o seu trabalho traduzem a forma como seu paciente vai te perceber. Outro ponto que a gente levantou foi o medo do e agora? Aquela insegurança técnica que bate quando chega uma demanda nova, um trauma pesado. E você olha ali para o seu conhecimento, para os livros que você tem ali no seu consultório e sente que nada ali te preparou ou te diz como prosseguir nesse caso. Essa falta de saber como fazer na prática gera uma síndrome do impostor, que trava a sua evolução. E o quinto e último ponto é o medo de ficar para trás. O mundo mudou tanto nos últimos 5 anos, muito mais do que ele mudou nos últimos 30 anos, né? Tecnologia, inteligência artificial, novas demandas, novas abordagens. Quem ignora esses movimentos e fica parado no modelo antigo, que aprendeu lá anos atrás na faculdade, acaba virando uma peça de museu em um mundo que segue em constante evolução. E a psicologia não é diferente, ela acompanha esse movimento. Então, olhando para esses pontos que a gente levantou, ao longo dessa caminhada longa junto dos psicólogos, foi que a gente decidiu que era hora de fazer algo maior. Um projeto que pegasse o psicólogo pela mão e entregasse a ele um ecossistema completo. E hoje é um dia histórico aqui pra gente. A gente está muito feliz porque está nascendo um sonho. É um projeto muito amplo que possibilita ao psicólogo realizar o desejo de ter uma carreira próspera e organizada, sem aumentar o peso, muito pelo contrário, com uma estrutura que permita que você foque no seu propósito, que é fazer o melhor pelos seus pacientes. Estrutura, ambiente, pertencimento, ferramentas. Uma base que sustente o psicólogo não só no início de carreira, mas ao longo de todas as fases da sua carreira. Não é um software, não é só uma aula, é o CEAPSE. O CEAPSE foi construído com 5 pilares. O primeiro é a capacitação contínua. Acesso a todos os cursos virtuais do ciclo CEAPSE, são mais de 50 temas, são cursos profundos, estruturados, focados na prática. Com a base teórica, mas principalmente no como fazer. E o acesso a todos eles traz um benefício. Você consegue planejar a trilha da evolução para sua carreira. Além disso, você pode buscar conhecimentos pontuais sobre demandas específicas do seu consultório. E para vocês terem uma ideia da dimensão disso, eu fiz questão de abrir aqui a plataforma para mostrar para vocês como que isso tudo está organizado.
Olha só que riqueza, gente. Aqui não tem conteúdo julgado. Tudo foi pensado para que você encontre exatamente o que você precisa no momento que você precisa. Então a gente agrupou todo o acervo em 4 grandes categorias para facilitar a sua jornada. Primeiro a gente começa aqui com os cursos de capacitação. São 21 cursos completos. A gente fala que eles são nossa artilharia pesada. Eles preparam você integralmente para o exercício do tema. São cursos densos, com carga horária mais robusta, onde a gente mergulha fundo, tanto na teoria quanto na prática clínica. E o melhor de tudo, todos eles têm acompanhamento dos professores nas salas virtuais. Então você assiste o vídeo e se ficar com alguma dúvida, você tem com quem contar. Então aqui a gente tem avaliação neuroinfantil, psicopatologia para psicólogos, TCC infantil, terapia do esquema, terapia sistêmica. São inúmeros cursos muito densos e profundos e com o foco do ciclo CEAP, que é sempre o foco na prática. Aí a gente passa aqui para os cursos complementares, e como o próprio nome já diz, eles são cursos que vão complementar a sua formação em aspectos um pouco mais pontuais. Então, eles são um pouco menores, se comparados ali aos cursos de capacitação, mas ainda com densidade. Eles funcionam muito bem para quando você já atua em uma área, mas às vezes surge aquela demanda mais pontual ali do consultório, que exige um aprofundamento imediato, ou então para você conhecer sobre algum tema antes de decidir se aprofundar. Então, alguns exemplos aqui, a gente tem autismo para psicólogos, psicologia da gravidez ao puerpério, elaboração de documentos psicológicos, psicoterapia breve, tanatologia, que é um assunto aí tão recorrente nos consultórios, sexualidade, violência sexual. Em seguida, a gente já passa para os cursos introdutórios, que hoje a gente tem aí 10 cursos, e eles têm um objetivo de iniciar o aluno em um novo assunto ou fazer alguma introdução sobre uma abordagem. Então, assim, um exemplo é introdução à terapia do esquema, introdução à Gestalt, introdução ao TDAH, ou então, dentro desses cursos também, eles falam sobre temas mais específicos, tipo o Alzheimer, o transtorno de ansiedade e humor, memória. E em seguida, a gente passa para os testes psicológicos, que aí a gente tem esses 5 cursos que são específicos de teste, e eles focam no ensino completo desses instrumentos, desde a aplicação, passando pela correção e laudo, para que você tenha total segurança no manuseio técnico deles. E quando você clica em qualquer um dos cursos, quando vocês estiverem aqui no site, aí abre essa telinha com as informações mais específicas. Carga horária, a professora, um resuminho do curso, as unidades de estudos específicas e um pouquinho falando sobre a categoria que esse curso está. Então, gente, o que a gente quer entregar para vocês com toda essa estrutura é autonomia. Você se torna o gestor do seu próprio conhecimento. Aqui você consegue planejar a evolução das suas habilidades, reforçar a segurança para atuar em casos que antes te davam receio e abrir horizontes para atender a demandas que antes você ainda não atendia e que às vezes nem imaginava. A gente acredita muito que o conhecimento sólido e de qualidade amplia as possibilidades para o psicólogo e permite que sua prática evolua com responsabilidade, autonomia e segurança. O segundo pilar é a infraestrutura profissional. A gente desenvolveu uma plataforma que organiza e faz por você toda a burocracia da sua rotina. Além disso, através da plataforma, você tem um perfil para divulgação do seu trabalho. É como se fosse um site pessoal que você pode usar para se divulgar. O paciente te encontra, acessa os horários disponíveis da sua agenda, faz o agendamento através da plataforma, paga a consulta no momento que ele está agendando. Então, você não precisa ficar enviando mensagem para confirmar consulta, nem para receber do paciente. A plataforma envia essas mensagens de confirmação e depois o lembrete da consulta. E essa consulta foi paga lá no momento do agendamento. Você tem uma gestão da parte financeira, porque a gente sabe que é um desafio para todo profissional autônomo fazer essa gestão financeira.
A plataforma organiza e simplifica todos os processos da rotina do psicólogo, tirando o tempo e o peso que você gasta para organizar todas essas tarefas. Para você, no final do dia, conseguir fechar o computador, ir embora para casa e se desligar, não pensar mais nessas tarefas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho dessa plataforma que ficou incrível, gente. Eu vou dar só um gostinho aqui para vocês. Esse é o site ceapse.com.br. Essa página que vocês estão vendo é a página que o paciente chega nela. Então, essa caixinha aqui do meio é a caixinha onde o paciente vai digitar a demanda dele. Ele pode digitar em forma de texto, como está passando esses exemplos aí. Ele pode digitar uma palavra só ou clicar em uma dessas palavras que já são sugestões da própria plataforma. E essa caixinha, ela é alimentada por inteligência artificial, que vai fazer uma combinação do que o paciente está digitando, que é a demanda dele, com o perfil dos psicólogos cadastrados na plataforma e vai indicar para esse paciente uma lista dos psicólogos mais indicados para essa demanda dele. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou clicar na palavra ansiedade e a plataforma traz para a gente o resultado da busca, uma lista de psicólogos que trabalham com ansiedade. Eu vou, nessa lista de psicólogos, o paciente já consegue ver algumas informações, a cidade onde o psicólogo trabalha, se ele atende online e presencial, o valor das consultas, o próximo horário disponível. E eu vou escolher aqui o perfil da Paula. A Paula é daqui do Ciclo CEAP e a gente usa o perfil dela como teste. Então eu vou clicar para a gente ver o perfil. E a gente cai no perfil completo da Paula, onde tem todas as informações relacionadas ao atendimento dela. Então aqui vocês veem que ela atende online e presencial, o endereço de atendimento, ela atende convênios empresariais. A gente vê o valor da consulta, aqui está R$5, porque ele é um perfil de teste, mas vocês são livres para colocar o valor da consulta particular de vocês, que vocês definirem. E aqui para baixo são as informações mais específicas do trabalho em si. Tem um espaço para um textinho livre, que vocês podem escrever a motivação de vocês, a forma como vocês trabalham, as áreas de atuação, as experiências. E depois a gente entra nas informações mais pontuais e específicas mesmo. Então, as áreas de atuação, abordagens, tipo de atendimento, faixa etária, idioma que você atende, a sua formação, todos os certificados e os cursos do Ciclo CEAP. Então, vamos dizer que eu sou paciente, né? Eu adorei o perfil da Paula e eu quero agendar uma consulta com ela. Eu venho aqui em ver todos os horários. E aqui a gente acessa a agenda da Paula, eu consigo ver os horários disponíveis dela em todos os dias da semana. Então vamos supor que para mim eu quero na semana que vem, o mais rápido possível. Segunda-feira, ela só atende à tarde. Não, à tarde eu não posso. Vamos ver na terça? Terça ela atende de manhã. Então vou marcar aqui 8 horas da manhã. Eu venho aqui em confirmar agendamento e assim que eu clico aqui, eu sou direcionada para a página de pagamento por essa consulta. Eu já efetuo o pagamento, pode ser por Pix ou cartão de crédito. E assim que eu pagar e que o pagamento for confirmado, é enviado um e-mail e uma mensagem de WhatsApp para o psicólogo e para o paciente confirmando essa consulta. E também, meia hora antes da consulta, é enviado outra mensagem por e-mail e por WhatsApp para o paciente e para o psicólogo para lembrar dessa consulta automaticamente. Então, é muito simples para o paciente te encontrar, saber todas as informações sobre o seu atendimento que você cadastrou e já fazer o agendamento, já saber toda a sua agenda, todos os horários que você tem disponíveis e já fazer esse agendamento. Muita gente usa esse perfil como um site pessoal. É só vocês pegarem a URL e lá dentro, eu vou mostrar daqui a pouco, mas vocês têm a URL específica e vocês podem usar essa URL como um cartão de visita virtual. Vocês podem enviar para possíveis pacientes, podem colocar no link da bio do Instagram. Então, se você usa o Instagram profissionalmente,
e você deixa esse link da sua URL do seu perfil lá no Instagram, um possível paciente que acompanha o seu trabalho, que gosta do que você fala, já consegue acessar essa página, ver todas as informações sobre o seu atendimento, o seu tipo de atendimento. Ele já vê os horários disponíveis da agenda, já sabe o valor da sua consulta e já consegue agendar com você. Então, isso facilita demais o trabalho do psicólogo. E eu vou passar rapidamente também pela parte interna da plataforma, que é onde vocês fazem o cadastro de todas essas informações. A gente vem aqui em dashboard e a gente cai numa página de visão geral. Então, a Paula aqui, ó, ela tem 3 consultas agendadas. Aqui tem o horário da consulta, a data, já vem o link da consulta, esse link também já é enviado para o paciente. A gente tem aqui um espaço de mensagens, é uma troca de mensagens mesmo, como se fosse um SMS, um WhatsApp, que o paciente e o psicólogo podem trocar essas mensagens ou antes da primeira consulta ou durante o processo. Um resumo aqui também do valor disponível, valor pendente. E para cadastrar todas essas informações, é aqui em meu consultório e meu perfil. Aqui vocês conseguem cadastrar todas essas informações que estarão lá no perfil. Aqui vocês conseguem cadastrar a agenda. E então vocês disponibilizam o horário que vocês querem deixar disponíveis lá na agenda. E tem a visualização da agenda. Então, vocês entram aqui e podem conseguir ver nessa semana quais são as consultas que eu tenho agendada, no dia de hoje, no mês, no ano. Tem todas essas visões aqui na agenda. Tem o histórico das consultas, tem uma gestão dos pacientes, então com todas as informações pessoais dos pacientes, com informação de quando aquele paciente esteve em consulta, se é a primeira consulta ou não. E aqui a aba do financeiro, que tem um extrato financeiro de todos os valores que vocês têm a receber, que vocês já receberam, que vocês já sacaram, todas outras receitas que vocês queiram cadastrar, despesas que vocês queiram cadastrar para fazer de fato uma gestão financeira do seu trabalho, e o cadastro de pacotes de serviços e cupons, que é a possibilidade de julgar ali, vocês podem criar um pacote de serviço de consultas recorrentes, por exemplo. Então, vocês criam um pacote de 4 consultas, que são as consultas de um mês. O paciente já pode entrar, pagar por essas 4 consultas e agendar as 4 consultas. Ou vocês podem criar um cupom em que vocês têm uma negociação de valor específica com algum paciente, a consulta no site está ali R$ 250, mas tem um paciente que vocês atendem por 180. Vocês conseguem criar um cupom para que esse paciente consiga agendar pelo valor de 180. Então, assim, são muitas possibilidades e a plataforma é muito intuitiva e fácil de usar. Além dela ser muito fácil, a gente dá toda a assistência no momento que vocês querem cadastrar o perfil, cadastrar a agenda, que se tiverem qualquer dúvida durante o funcionamento ou durante o cadastro mesmo de todas as informações para deixar seu perfil bonitão, para deixar os horários disponíveis, a gente dá esse suporte para deixar tudo muito certinho para vocês. Em terceiro lugar, é a Psia. A Psia é uma inteligência artificial para psicólogos que a gente desenvolveu aqui no Ciclo CEAP. E ela foi treinada com toda a bibliografia da psicologia, código de ética, as normas do CFP. Ela te ajuda a organizar o raciocínio clínico. Funciona na palma da sua mão, através do WhatsApp. Não precisa ser expert em tecnologia para conseguir usar. E ela pode te ajudar de infinitas formas. A gente fala que ela faz uma intervisão. É como ter uma pessoa com quem você pode trocar ideias sobre o andamento dos seus pacientes. Ela pode te ajudar a lembrar sobre os pontos relevantes que você anotou nas consultas do paciente que vai chegar daqui a 10 minutos, por exemplo. Sabe quando a terapia agarra e você fica sem ideia ali sobre como prosseguir para sair daquele lugar? A Psia te traz sugestões. Ela formula hipóteses clínicas, te ajuda a elaborar laudos. Ela não decide por você. A gente sempre fala que a inteligência é a nossa, o conhecimento é o seu. Mas a Psia te ajuda trazendo sugestões e clareia sua visão sobre casos mais complexos.
E ela pode até te ajudar no planejamento do seu marketing. São muitas as possibilidades com a Psia. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como vocês podem utilizar a Psia. Como eu disse, ela funciona no WhatsApp, é super fácil, é um número com o qual você conversa, como se fosse o número de um colega de profissão, mas que na verdade ali por trás é uma inteligência artificial. E nos primeiros contatos que você faz com a Psia, ela te faz algumas perguntas para entender um pouco mais sobre você, que tipo de abordagem você trabalha, suas preferências. E à medida que você vai conversando, ela vai sendo treinada de acordo com a forma como você trabalha. Então, aqui nesse primeiro exemplo, a pessoa pergunta: Oi, Psia, boa tarde. Você poderia me sugerir um modelo de anamnese para fazer com um casal antes da primeira sessão de terapia deles? E aí ela responde, né? Ela fala: claro, posso sim. E abaixo sugiro um roteiro base que pode ser adaptado conforme sua abordagem integrativa e suas afinidades teóricas, que é humanista, Gestalt, TCC, ACT, FAP. Isso são informações que a Psia já tinha dessa pessoa. E abaixo ela vem, né? Ela sugere o modelo de anamnese. Então, um próximo exemplo uma escola me solicitou uma avaliação psicológica de um aluno com suspeita de TDAH. Você pode me ajudar? E aí ela responde, né? Ela fala, lembrando sempre de utilizar apenas instrumentos reconhecidos pelo CFP e SATEPSE e realizar uma avaliação multidimensional. E aí traz aqui a sugestão de condução dessa avaliação. Outro exemplo é: você poderia me enviar um modelo de relatório para que eu possa adaptar? E aí ela traz aqui, ela faz as considerações dela, né? Recomendo que siga as diretrizes da resolução do CFP, que detalha a confecção dos documentos, e aí traz aqui a sugestão de relatório. Cia, você poderia me dar algumas técnicas da TCC para usar em uma paciente com alto nível de ansiedade? E aí ela faz primeiro uma consideração e traz o que essa pessoa está perguntando. E é um bate-papo mesmo, é uma conversa. Se ela te faz alguma sugestão que que não tem muito a ver com a sua forma de trabalhar, você pode responder: Cia, não acredito nesse caminho que você propôs. Você tem alguma outra sugestão? Ou você fala: não gosto disso por causa disso, disso e disso. De que outra forma poderia prosseguir? É um bate-papo mesmo e ela pode ajudar vocês de inúmeras formas. Então, além de você ter a base de conhecimento dos cursos, de você ter a plataforma, você tem aqui em suas mãos uma poderosa ferramenta para te auxiliar na condução dos casos, na condução pontual de qualquer dúvida que você tem em relação aos seus casos. Em quarto lugar, a comunidade. Se a falta de ter com quem trocar sobre os seus casos mais desafiadores já foi resolvida ali pela Psia, a nossa comunidade exclusiva termina de vez com o isolamento do consultório. A comunidade é um espaço de troca qualificada com psicólogos que têm a mesma busca que você. É um espaço para compartilhar experiências, discussões clínicas, conversas aprofundadas com outros profissionais. Rede de apoio e indicação entre colegas. É o seu porto seguro. O quinto pilar é o fluxo de pacientes. Nós vamos ser a ponte entre o seu trabalho e o seu possível paciente. A plataforma tem uma busca inteligente, onde ela vai fazer uma combinação da demanda do paciente com a sua expertise. Então, além de ter a visibilidade profissional, de ter um site próprio, o paciente vai conseguir te achar exatamente pelo que você faz e poder te escolher, te ver, agendar, pagar a consulta e fazer todo esse processo na plataforma. Além disso, o CEAPSE vai fazer convênios com empresas para receber fluxo de pacientes vindo delas. Então isso ajuda você a preencher seus horários ociosos com segurança. Pessoal, o CEAPSE é a resposta para o que a gente viveu nesses 35 anos, caminhando com os psicólogos e acompanhando os movimentos da psicologia. Ele é para vocês que estão aqui, psicólogos que não querem só atender, mas que querem construir uma carreira com longevidade, estrutura e leveza.
Agora, eu vou falar do que vocês devem estar aí perguntando. E o valor disso tudo? Pessoal, existem plataformas no mercado que resolvem partes disso que a gente construiu. Tem plataforma só para gestão de consultório, plataforma só para agendamento online, plataforma só para acessar cursos, só para fluxo de pacientes. Tudo isso junto é uma novidade no mercado. E se a gente for somar os valores de todas essas plataformas individualmente, né? Se a gente for somar o valor de todos esses serviços que a gente está entregando no CEAPSE, isso ia ter um valor, assim, altíssimo. Mas a gente acredita muito no propósito do CEAPSE, que é levar a saúde mental para o maior número de pessoas possível, de aumentar o alcance do psicólogo. E a gente quer ir além dos limites que a gente chegou até hoje. Então, para quem está aqui nessa lista VIP, a gente tem uma condição que faz essa proposta ser irrecusável. O CEAPSE é o passo mais lógico da sua carreira hoje. O CEAPSE vai estar disponível no site por 12 parcelas de R$ 327. Mas para vocês que estão aqui com a gente hoje, nessa conversa ao vivo, ele está disponível por 12 parcelas de R$ 197. São mais de R$ 100 por mês de economia, mais de R$ 1.500 de desconto aí, se a gente pensar no ano. E além disso, para quem fizer esse plano até amanhã, dia 6/3, sexta-feira, a gente está oferecendo como bônus uma aula sobre como pagar menos impostos de forma legal em 2026. Então, uma aula aí sobre como economizar com seus impostos. Uma consultoria individual sobre o melhor sistema tributário para você, que vai realmente te oferecer uma solução para o seu caso específico. E uma consultoria individual personalizada sobre o planejamento da evolução do seu conhecimento e da sua carreira através dos cursos do CEAPSE e do que a gente pode fazer por vocês através da plataforma. Essas condições são válidas até amanhã, sexta-feira. Na apresentação aí tem um QR Code. Quem estiver assistindo do computador e quiser ler o QR Code, já cai na página do checkout. Quem tiver pelo celular, a gente vai mandar o link através do chat aqui da live, ou você pode acessar o www.ceapse.com.br/soupsicólogo. Se você entra lá no site CEAPSE, lá em cima no menu tem o Sou Psicólogo, é onde vai estar a página do checkout para você conseguir se associar. Esse é o nosso convite para você. O Ciclo CEAPSE sempre entregou muito conhecimento e o CEAPSE é o que vai estruturar a sua carreira para a sua evolução. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje, pela confiança no nosso trabalho e por terem dedicado esse tempo para estarem aqui nessa conversa até essa hora da noite. É com psicólogos como vocês que a gente quer seguir nessa caminhada. A gente vai responder todas as dúvidas de vocês aqui pelo chat, tá, gente? Então, muito obrigada, boa noite e eu vejo você lá dentro.